Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Finalmente, hoje vai sair o vídeo de perguntas e respostas que eu tanto prometi pra vocês. Esse vídeo tá atrasado pra caralho, mas eu agradeço a todos vocês que deixaram suas perguntas aqui nos comentários, beleza? Então valeu, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Aqui já estão as nossas perguntinhas preparadas, ó. Muitas perguntas nesse último vídeo, então bora começar. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e não se esqueça de compartilhar para seus amiguinhos, beleza? E antes que eu esqueça, me sigam nas redes sociais, as minhas redes sociais estarão aqui na descrição, beleza? Junto com o link do vídeo que eu publiquei há sei lá quanto tempo, eu já até esqueci de tanto tempo que eu tô atrasado com esse vídeo. Vamos lá, a primeira pergunta é do Eduardo Mamute. Será que algum dia o Palmeiras vai ter mundial? Palmeiras vai ter mundial no dia que o Flamengo tiver estádio, então nunca. Próxima pergunta vem do RMSAASMR, ou nomezinho complicado. Esse jogo é mobile ou emulador? É mobile, ou seja, para você que não sabe o que significa mobile, é para celular, tá? Próxima pergunta, DWD Somos pergunta, qual posição você joga na vida real? Na vida real, infelizmente, eu sou zagueira. Não queria. Queria ser atacante, mas é o que a vida nos dá, né, meus caros? Edson Campos pergunta: O que você acha do Ronaldo Fenômeno? Simplesmente o melhor Ronaldo que já existiu, o melhor 9 que já existiu e simplesmente um dos melhores craques da seleção brasileira. E quem discordar tá errado, tá? Próxima pergunta vem do Zoe FD. Qual a seleção que você mais gosta? A minha, claro, seleção brasileira, apesar de que desde 2006 a fase da seleção não é das melhores. Teve a Copa do Mundo, que foi um horror. Ganhou a Copa das Confederações e ganhou a Copa América ano passado, mas mesmo assim a seleção brasileira não vive o melhor dos seus dias sob o comando do Tite, com aquela porcaria de Neymar, mas enfim. William Salvarotti pergunta: faz quanto tempo que você acompanha o futebol? Cara, olha, acompanhar de fato, acho que desde 2013, 2014 que eu comecei a gostar de assistir mais futebol, dedicar meu tempo mais pro futebol do que para outras coisas, futebol que passa na TV, ou futebol, sei lá, que às vezes eu vou jogar com meus amigos no campinho. Então acho que desde 2013, 14 que eu acompanho realmente o futebol assim com mais vigor, com mais pulso firme, por assim dizer, né? Só Status pergunta: que time é esse? No caso, o time que eu tava jogando no vídeo que eu mandei vocês perguntarem. Eu tava jogando com o Manchester City, tá? Um ótimo time, só que não, né, meus queridos? Vamos falar a verdade. Universo Off, vamos lá. Quando foi que você se interessou por esse jogo? Olha, esse jogo, se você tá falando desse joguinho que eu joguei no último vídeo, eu achei divertido, achei interessante, só baixei, joguei e gostei, foi isso. Você já jogou Brasfoot? Aliás, você já viu Brasfoot? Cara, Brasfoot é um dos melhores jogos de futebol que eu já vi na minha vida. Eu pegava a escalação 4-4-2 e me matava nela. Ficava só nela também. Me indica esse jogo? Sim, indico tanto esse jogo que eu joguei quanto o Brasfoot. Brasfoot é um dos melhores joguinhos de futebol da história, mano. Recomendo, inclusive. Irmãos Gomes pergunta, mais uma vez, vamos melhorar a ortografia, caralho. O que você gosta no futebol? Cara, eu acho que as viradas aquele, sei lá, tipo Flamengo e River Plate 2-1 em, sei lá, 4 minutos, ou a virada de qualquer outro time que seja nos segundos finais, nos 45 do segundo tempo, aquilo ali pra mim é muito prazeroso. Eu acho que é uma das melhores coisas que o futebol tem pra oferecer pra qualquer um que goste dele. Pedro Henriques pergunta: com qual time você prefere jogar jogos de futebol por qualidade do time? Geralmente eu gostava muito de jogar com o Real Madrid, mas só que Real Madrid de, sei lá, 2 temporadas pra cá tá uma porcaria, mano. Deus me livre. Y7 Wesley pergunta: admira algum jogador? Claro, na verdade eu admiro muitos jogadores. Eu admiro o Pelé, pelo que ele fez pela seleção brasileira. Eu admiro o Ronaldinho Gaúcho, pelo talento e a magia que o cara tinha. Aí o cara era um gênio com a bola. Eu admiro o Ronaldo Fenômeno, que era outro gênio da bola.
Se eu for falar pra vocês aqui todos os jogadores que eu admiro, a gente vai ficar aqui até 2059. Danny Games pergunta: qual time não merecia ter sido rebaixado? Cara, essa pergunta é meio complicada, porque eu acho que qualquer time que não faça uma boa campanha, ele logicamente vai ser rebaixado. Então, né, acho que qualquer time merecia o rebaixamento. Mas eu acho que o CSA merecia ter tido mais uma temporada tipo, na Série A. Pela conquista que foi tipo, ele chegar na Série A ano passado. Eu acho que o CSA seria uma boa para não ter sido rebaixado. Major Player Games pergunta: qual o melhor jogador atualmente para você? Olha, o Messi é um ótimo jogador. CR7 é um ótimo jogador. Mas agora, se for do Brasil, o Everton do Grêmio e o Bruno Henrique, Gabigol, o Everton do Grêmio, o PP do Grêmio, pra mim, são os melhores atualmente. Eu não consegui escolher um porque tem vários caras que estão em excelente temporada atualmente. Então, escolher um só vai ser literalmente hipocrisia minha, tá? Diesel, alguma coisa pergunta. Diesel Guitar X pergunta: qual o time mais antigo do Brasil? O time mais antigo do Brasil é o Sport. Até anotei aqui para não esquecer, ó. É o Esporte Clube Rio Grande. Ele foi fundado em 19 de junho de 1900, ou seja, tem mais de 100 anos de idade já. Tadinho, tá velho, bem velho. Dos clubes grandes, qual você não gosta? Quais você não gosta? Olha, eu não gosto dos rivais do meu time, tá? Então, eu vou dizer que eu não gosto do rival do meu time, tá? Então, é isso. FCZ06, na sua opinião, quais os melhores times do Brasil de 1 a 5? Eu vou fazer o contrário e vou numerar de 5 para baixo. Flamengo, Grêmio, Santos, Corinthians e São Paulo. Esses são os melhores times do Brasil em contextualização do que já fizeram, do tamanho de títulos. Mas se for contar por temporada, o que o time fez na temporada é Santos, sei lá, vou chutar aqui. Santos, Grêmio, São Paulo, que fez uma fase mais ou menos, Corinthians, mais ou menos, e o Flamengo. O Flamengo, por enquanto, da atualidade, hoje, nesse dia, o Flamengo está sendo o melhor time do Brasil. Então, por questões de título, o maior da minha lista que eu acabei de citar é o São Paulo. Mas se for por atualidade, pelo contexto da coisa que está fazendo hoje, é o Flamengo. O Flamengo estaria no top 1, certeza. DJ Boladão pergunta: queria ser jogadora? Qual posição? Cara, eu acho que eu já sonhei em ser muitas coisas quando eu era mais jovem, mas hoje em dia, que eu paro pra pensar, se eu queria realmente jogar futebol, acho que eu ia ser atacante. Eu gosto muito de estar na boca da área, de fazer o gol, sentir a vibração da galera com o gol que eu faço. Então, sim, eu já sonhei em ser jogador e eu provavelmente seria atacante. Olha, eu acho que eu me garanto como atacante. Eu ia ser uma boa atacante, eu tenho quase certeza do mundo. Luca Leão pergunta: Santos é o time mais reconhecido do mundo? Olha, eu acho que sim. Pelo histórico, pelos títulos, por descobrir Neymar e Pelé, então, sim, é o maior e o mais reconhecido, por enquanto, tá? Denise Marte, se você pudesse ser um jogador, qual seria? Provavelmente eu queria ser o Ronaldinho Gaúcho ou Pelé. Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele era talentoso pra caralho. O Pelé, porque ele simplesmente deu 3 Copas do Mundo pro Brasil. Então eu queria ser um deles dois. Vizinho pergunta: se você pudesse conhecer algum jogador, qual seria? Acho que eu queria. Hoje em dia eu queria conhecer o CR7. Porque eu sou muito fã do cara. Mas em uma época mais antiga, eu acho que eu ia querer conhecer o Ronaldinho Gaúcho e o Pelé. Então esses três: Ronaldinho, CR7 e Pelé. Os três. Juca Jô pergunta: Neymar ou Messi? Olha, sinceramente, Messi. Nesse caso, Messi. Apesar de que eu prefiro o CR7, mas nessa opção que você me deu, eu prefiro conhecer o Messi, porque o Neymar, pelo amor de Deus, não. Neymar já foi ótimo.
isso eu não nego, já foi um excelente jogador quando ele estava no Santos e no Barcelona, mas depois que ele foi pro PSG, a carreira dele foi de ladeira abaixo. Acho que para mim a pior decisão da vida dele foi ele ter ido pro PSG para fazer alguma coisa lá e acabou que não fez nada. Ganha só o francês e olhe lá ainda, e olhe lá. Então, para mim, nesse caso, o Messi. Fala, Ellen pergunta, qual time você gosta de jogar no videogame? Geralmente eu jogava muito com o Real Madrid, tá? Mas de uns tempos pra cá eu tenho jogado muito com o Barcelona. Literalmente virei a casaca, né? Micaele Marques pergunta, qual é o maior time campeão do Brasil? É o Palmeiras, que tem atualmente 14 títulos, tá? O Palmeiras tem 10 brasileiros, 3 Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões. Então o Palmeiras ainda está na frente com 14 títulos. André Oliveira pergunta, qual é o seu jogador favorito? CR7. O cara é um monstro, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Que apesar de tudo, no italiano não está fazendo tanto sucesso, mas ainda assim é um ótimo cara e um ótimo jogador, por sinal. O melhor jogador, por sinal, tá? Então, meu jogador preferido é o CR7. Thiago Todei pergunta, quem é o melhor jogador do Brasil? O Everton Cebolinha, ele é um cara hiper talentoso. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele é um ótimo jogador, mas eu acho que ele ainda não está no nível do Everton. Ele fez uma excelente temporada com o Flamengo, mas o melhor jogador do Brasil hoje que atua no Brasil é o Everton Cebolinha do Grêmio. Então, sem maiores discussões. Mário Bros pergunta, quem venceu o São Caetano na final da Libertadores de 2002? Mano, foi o Olimpas. Como é que é? Esqueci o nome do time. Foi Olímpia do Paraguai. O jogo de ida foi 1-0 pro São Caetano. O jogo de volta foi 2-1 pro Olímpia. Acabou nos pênaltis e acabou que o Olímpia ganhou de 4-2 do São Caetano, sendo o campeão da Libertadores de 2002. Olha só. Jefferson Tavares, qual é o melhor time do mundo para você? Por uma questão de títulos, esse título vai para o Real Madrid. Os caras têm literalmente não sei quantos Champions, não sei quantos mundiais. Então, o melhor time do mundo, por enquanto, ainda é o Real Madrid. E vai demorar para alguém desbancar o Real Madrid, viu? Nada, pergunta. Na sua opinião, quem é melhor, Messi ou CR7? CR7. Eu gosto do CR7. Eu acho ele mais decisivo, apesar de que ele não tá decidindo nada no italiano, nada. Mas eu acho ele mais decisivo que o Messi, tá? Então, fazer o que, né? CR7 é melhor. Major Gameplay pergunta de novo. Valeu, Major. Play Gamers, na verdade, o nome. Qual a melhor seleção brasileira que tivemos para você? Cara, essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Porque, para mim, a seleção que teve Pelé foi uma das melhores que a gente já teve, tá? Uma das melhores, mas para mim a melhor seleção que a gente já teve foi a de 2002. Para mim foi a melhor seleção que a gente já teve até hoje. Não porque ganhou a Copa, mas porque tinha os melhores caras, os caras mais talentosos. A seleção de 94 também era boa, não estou dizendo que não era. A seleção de 94 era excelente, mas a seleção de 2002, para mim, sem dúvidas, é a melhor seleção brasileira que a gente já teve na história do futebol brasileiro. Sem dúvida, a gente teve os caras mais geniais. Então, para mim, acho que a seleção de 2002 foi a melhor de todas, com certeza, tá? Vamos aqui para mais uma perguntinha. Najwa, 1999, pergunta: qual é o seu time favorito? Eu jamais falarei qual é o meu time favorito. Por quê? Porque eu sei que eu vou ser zoado. Então, vocês jamais vão saber qual é o meu time. Bora lá para mais uma pergunta. Ousadia pergunta: faz quanto tempo que você joga? Jogar mesmo futebol, acho que desde 2015. 15 mesmo que eu fui mais enfático e comecei a jogar. Porque antes disso, eu jogava de vez em quando, era só tipo brincadeira com meus colegas da escola e meus vizinhos, mas pegar firme e jogar mais vezes, acho que desde 2015. Lipinho Gomes pergunta: o que você acha sobre o VAR?
Tá aqui uma pergunta interessantíssima. Interessantíssima. Bom, o que eu acho do VAR é o seguinte. Veio para ajudar, para tipo, combater a injustiça no futebol, porque a gente sabe que tem muita mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que mais atrapalhou do que o ajudou, pelo menos aqui no Brasil ano passado, porque demora muito, tá? Às vezes tira a decisão do árbitro, do juiz de campo, então é uma coisa que, tipo assim, o juiz dá uma coisa e depois o VAR vai, tipo, anula, tá? Que na maioria das vezes o árbitro, o juiz de campo estava errado. Às vezes ele estava certo, interpretou de um jeito, mas o VAR de outro, aí chamou e ficou aquela coisa do árbitro do VAR querer que o juiz de campo concorde com a ideia dele, sendo que não é assim. E outra eu achei muito ruim porque a questão dos bandeirinhas ficou muito bagunçado. Tem que esperar o fazer o gol para anular. Então, eu acho que o VAR tem seu lado bom, mas da maioria veio mais para atrapalhar do que para ajudar. Não é de todo ruim, mas a maioria veio para atrapalhar, se a gente for pensar no contexto da coisa. Então, na minha opinião, o VAR tem que ser melhorado, tem que ser uma coisa mais séria e tem que melhorar pra caramba, viu? Jenny Lopes pergunta: desde quando você gosta desse esporte? Desde a minha vida inteira, na verdade. Eu gostei de futebol. Só que eu não acompanhava tanto que nem hoje em dia. E o que você acha sobre as pessoas que comentam que o jogo dos Corinthians é roubado? Olha, eu não digo que é roubado, mas que tem uma ajuda da arbitragem, tem. Isso é um fato. Isso vocês já podem ver nos jogos do Corinthians e do Flamengo também. O Flamengo vira e mexe é ajudado pelo juiz. Mas a questão é, o Corinthians vira e mexe, ele é ajudado pela arbitragem, sim, tá? E rouba um pouquinho às vezes também, isso é uma verdade. Sabrina Duarte pergunta: qual é o melhor time para você? Real Madrid, com certeza é o melhor time. Olha só, já estamos quase acabando, tá? Então vamos aqui para mais uma perguntinha. Ian Ribeiro pergunta: na sua opinião, qual é o melhor jogo de futebol já lançado? Bomba Pet, 100% atualizado. Só nos restam mais duas perguntinhas. Vamos lá. JBL Tech Dicas pergunta: qual é o melhor time do Brasil na sua opinião? Se for por temporada é o Flamengo, se for por títulos é o São Paulo, tá? Então, esses dois são os melhores clubes do Brasil. Franciele Play Games FF pergunta: você já participou de algum campeonato de futebol? Eu já participei da interclasse da minha escola de futebol feminino. Só que o meu time caiu nas quartas de final. Mas em compensação eu ganhei o prêmio de melhor goleira de 2015 da minha escola. Olha só, pelo menos serviu para alguma coisa. E vamos para a última perguntinha do dia. Giovana Correia pergunta: você quer ser jogador? Se sim, qual time? Bom, eu acho que esse sonho de ser jogador eu já deixei de lado, porque eu acho que com 20 anos já não compensa tanto. Quando você quer ser jogador, você tem que começar de cedo. Eu não comecei cedo, eu não me preocupei com isso. Então, eu acho que hoje em dia não. Ser jogador eu não mais, mas comentar sobre futebol, falar sobre futebol, eu ainda quero. Tipo, e eu gosto de futebol, gosto de coisas relacionadas a futebol, mas jogar futebol profissionalmente hoje não mais, não passa mais pela minha cabeça. E se eu fosse para algum time, provavelmente eu ia querer ir ou pro São Paulo, ou pro Ferroviário, ou pro Corinthians, que são os mais qualificados hoje no ramo de futebol feminino, são esses, então provavelmente eu iria para um desses três. Bom, galera, esse foi o Perguntas e Respostas que eu tanto prometi para vocês há tanto tempo atrás. Se você gostou, já deixa o seu like, tá? Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo para seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, beleza? Os links estarão aqui na descrição. Falou? É isso, até o próximo vídeo.